Quem encontrou, diga amém. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no inferno, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, e tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou então o homem rico: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te louvo por esta oportunidade, pelo privilégio de estar aqui falando, meu Deus, nesse momento tão importante da vida desta igreja. Ó meu Deus, no envio desse projeto, meu Pai, para as cidades circunvizinhas. E por isso, Deus, eu peço agora a graça do Senhor sobre a minha vida, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, esteja agora a usar a minha vida e também, meu Pai, a convencer a cada um aqui, ó Senhor, da necessidade urgente de fazer missões, ó Pai, de ir ao encontro, ó Deus, dessa geração perdida, desse mundo que jaz do maligno, levando uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Eu sei, ó Deus, que ninguém pode compreender as coisas do Senhor senão pelo Espírito Santo do Senhor. Então capacita-nos agora, ó Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, de manhã eu falei aqui sobre o semeador que saiu a semear. Hoje à noite eu quero falar de um outro tema mais ligado a missões. Eu quero falar aqui hoje sobre os gritos vindos do inferno. E vou falar também do clamor vindo dos céus. É claro que essa parábola, essa alegoria que Jesus traz aqui é para trazer um ensinamento para nós. Ele aqui não é doutrina acerca de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno, ou como é o céu ou como é o inferno, ou como é a vida após a morte. Mas o que eu pude
assimilar aqui para transmitir aqui nessa noite foi justamente isso. Porque eu me lembro de alguns anos atrás, uma determinada igreja soltou um áudio em que se dizia que nesse áudio, que foi gravado nas margens de um vulcão em determinado lugar, onde nesse áudio se ouvia lamentos, e que esses lamentos é que eles tinham descoberto que esses lamentos vinham do inferno. Mas é claro que isso não tem respaldo bíblico, porque são dimensões totalmente diferentes. Mas supondo que nós pudéssemos ouvir os lamentos, os gritos que vêm de lá, o que nós ouviríamos? E a palavra de Deus aqui, esse ensinamento de Jesus, traz algo para nós a esse respeito. Antes eu quero dizer, eu sei que os irmãos sabem, mas eu só quero lembrar que esse homem rico, ele não foi para o inferno por ser rico, porque ele, o rico avarento aqui dessa passagem, ele desejou e amou suas riquezas e o clamor do luxo e do poder, e recebeu tudo o que mais queria. Durante toda a sua vida perdulária, muitas vezes ele passou ao lado do mendigo, mas jamais sentiu compaixão pelo seu semelhante, atirado a uma situação tão degradante, sem forças e nem qualquer auxílio. Ou seja, ele foi para o inferno não por ter dinheiro, não por ter riquezas, não por ser rico, mas sim por amar mais o seu dinheiro do que aquele que foi criado à imagem e à semelhança do nosso Criador. E aqui, esta alegoria diz que depois que ambos morreram, cada um foi para o seu devido lugar. E o homem rico estando no inferno, nós ouvimos dois gritos vindo da parte dele. O primeiro grito está no versículo 24, quando ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Aqui a situação se inverte. Lá em vida, era Lázaro que mendigava no portão desse homem. Agora é esse homem que mendiga uma ajuda de Lázaro. Esse grito que vem do inferno, nós não podemos fazer nada, porque o próprio texto no versículo 26 diz que existe um abismo separando, do qual nenhum tem acesso ao outro lado e vice-versa. Então, quanto a esse primeiro grito, nada podemos fazer. Mas quanto ao segundo grito, que está no versículo 27, esse sim, a igreja pode fazer algo. E o grito, esse segundo grito é: já que não tem jeito para mim, então manda alguém lá na minha casa, na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que os avise e não deixe eles vir para esse lugar de sofrimento. E é justamente para atender a esse apelo que está sendo aqui hoje lançado esse projeto do Mateus 28, para ir ao encontro dessas famílias que estão gritando por socorro, mas muitas vezes a igreja não está escutando. Nós vimos aqui na encenação todo tipo de gente que está gritando por socorro, e a única pessoa que pode ajudá-las sou eu e você. Por isso estão sendo enviadas pessoas para ir ao encontro desse tipo de gente.
pessoas que estão afundadas no pecado, pessoas que estão sendo consumidas pelas drogas, pessoas que estão em situações desesperadoras. E como eu disse de manhã, se você não pode ir, se você não pode ser aquele que sai, o semeador que sai a semear, você pode semear na vida daqueles que vão. Se nós pudéssemos ouvir realmente os gritos, os lamentos daqueles que estão lá perecendo no inferno, esse seria o grito que eles estariam dando agora: salva minha família, não deixe minha família vir para cá. Então hoje, esse culto serve para esse despertamento, para que a igreja haja atuante no sentido de salvar quantas almas forem possível. Por isso os semeadores sairão nessa data que foi aqui já marcada. Mas você pode fazer parte desse projeto. Você pode ser um semeador, semeando na vida daqueles que irão. O versículo 29, Abraão fala: olha, eles têm lá Moisés e os profetas, que ouçam. Ou seja, Abraão está dizendo: lá tem a igreja para poder falar com seus irmãos. Aqui Moisés representa a lei, e os profetas representam aqui a revelação de Deus que está nas nossas mãos. Então aqui a responsabilidade é colocada sobre os nossos ombros, para atender esse grito de apelo, para atender esse grito, esse pedido de ajuda. Talvez você não está ouvindo, é porque você não abriu os ouvidos para isso. Talvez porque você não deu oportunidade ao Espírito Santo. Nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 6, na viagem missionária de Paulo, diz que viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. E durante a noite Paulo teve uma visão, e nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Hoje, se nós dermos ouvidos à voz do Espírito Santo, de manhã, ao último versículo da parábola do semeador que eu li, Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje, o Espírito Santo está dizendo para esta igreja: passe para as cidades vizinhas a Rio Verde e ajude-nos. Então, dê ouvidos ao Espírito Santo. Venha nos ajudar. Venha trazer a mensagem de salvação. Venha trazer o Evangelho até nós. E a liderança desta igreja ouviu esse chamado do Espírito Santo. Mas eles não podem fazer esse trabalho sozinhos. Esse trabalho é um trabalho da igreja do Senhor. Então ouça o que o Espírito está dizendo à igreja na noite de hoje. Passa a Jataí, passa até Oruana, passa até a Creúna. Onde mais? Passa a Montevidéu e ajuda-nos. Nós não podemos ignorar esse apelo. Aqueles que perderam familiares,
Quantos aqui, todos nós, temos familiares não crentes? Eu tenho certeza que você não quer que seu parente vá para o inferno, mas ele precisa de ouvir a palavra de salvação. Ele precisa ouvir que Jesus morreu na cruz para salvá-lo da condenação do inferno. Ele precisa ouvir que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas essa mensagem está nas mãos da igreja para levar. É claro que não é possível ouvir a voz daqueles que estão no inferno, mas nem precisamos, porque a palavra de Deus está aqui nos dizendo dessa necessidade. A palavra de Deus está aqui querendo nos despertar para essa necessidade. Então eu falei aqui dos 2 gritos vindos do inferno. Um gritando para alívio do sofrimento, mas esse não há mais, infelizmente, o que fazer. A igreja não pode fazer nada nesse sentido. Mas o segundo é: vá até a minha casa, vá até a minha família, avise-os, não deixe eles virem para cá, para esse lugar terrível de tormento. Então vamos responder, vamos dar a resposta que o mundo precisa. Vamos atender a voz do Espírito Santo que está clamando: venha até a nossa cidade e ajude-nos. Quantas pessoas nessa condição, prostitutas, drogados, pessoas na miséria, um próprio mendigo como Lázaro, pessoas enfermas, pessoas que estão nos presídios, pessoas que estão em situação de miséria. E a igreja pode também sim atendê-los através da missão integral da igreja, levando o evangelho todo para todo homem, para o homem todo, atendendo às necessidades humanas em todos os seus aspectos. É hora de despertarmos, é hora de lançarmos a rede, é hora de pregar o evangelho, é hora de fazermos alguma coisa. Nunca se fez tão urgente pregar o evangelho. Nós estamos falando ultimamente que Jesus está às portas, mas realmente, se Ele vier nesses últimos dias, quantas pessoas ficarão de fora? Quantas pessoas deixarão de ser salvas? Milhares de milhares e milhares. A igreja precisa levar o evangelho até os confins da terra. A igreja precisa pregar o evangelho a toda criatura. Só aí então é que Jesus virá. E o clamor do céu, em paralelo aos gritos vindos do inferno, nós temos também um clamor que vem do céu. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça.
Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Amém, amados? Perceba algo aqui. Isaías era um profeta de Deus, amém? Contudo, porém, entretanto, quando ele viu a manifestação da glória de Deus no templo, o que ele disse? Ai de mim, não tenho salvação. Quando eu disse que Cristo não poderia voltar agora, é porque tem gente, infelizmente, tem gente na igreja que não está pronto para ele voltar. Tem gente dentro da igreja que ainda não tem salvação. O próprio Isaías falou assim: ai de mim, quando ele contemplou a glória, a majestade de Deus, ele disse: ai de mim, porque eu não tenho salvação. Então, primeira coisa que nós precisamos é realmente nos voltarmos para o Senhor e ter um profundo arrependimento dos nossos pecados e confessar os nossos pecados diante de Deus. E Deus então vai fazer o que for preciso para nos preparar. Veja bem que um dos querubins, um dos serafins, veio e tocou justamente aonde Isaías estava em falta. Mas isso porque Isaías primeiro confessou: não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros. Quantos crentes têm um linguajar que entristece o Espírito Santo de Deus? Quantos crentes têm uma palavra que entristece o coração de Deus? E lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente aquela que promova a edificação. Isaías precisava ser tratado primeiro nessa parte, e Deus então fez isso. Enviou um anjo, o serafim, e tocou na língua de Isaías e disse: a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. E somente depois disso nós estamos qualificados e à disposição de fazer a obra missionária. Quando isso acontece, o crente então é transformado com um senso de responsabilidade, de urgência, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 9: a mim me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. A partir do momento que nós entendermos isso, esse senso de urgência, de responsabilidade vai tomar conta de mim, e eu vou dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
mas não sem antes um arrependimento genuíno, uma confissão de pecado diante do nosso Deus, e ter nossa iniquidade completamente tirada, o nosso pecado perdoado. E então, Deus, poderemos atender a esse clamor do céu, porque Deus lá do céu olha para esses vários tipos de pessoas que vieram aqui na encenação. Deus olha para esse mundo perdido, Deus olha para esse mundo que jaz no maligno, e essa pergunta continua a ecoar nos nossos ouvidos: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Então, meus amados, que esta noite seja uma noite de despertamento, que essa noite o Espírito Santo de Deus possa ter a liberdade de falar ao seu ouvido e ao seu coração, e você possa entender a urgência, a necessidade da igreja fazer algo em prol dessas pessoas que estão aí no mundo. Enquanto pedidos de socorro ecoam, ou talvez na sua vizinhança, enquanto pedidos de socorro talvez ecoem dentro da sua própria família, ajuda-nos. Você possa ouvir também a voz do Espírito Santo: quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Que você possa então se colocar diante de Deus essa noite, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não posso ir, mas eu vou contribuir. Eu não posso deixar meu emprego, minha família, minha vida aqui em Rio Verde, mas eu posso ajudar aqueles que irão. Eu quero participar desse projeto de Deus. Eu quero ver pessoas, famílias libertas, vidas transformadas através de mim. Gostaria de convidar você a curvar sua cabeça agora.